Uma moradora foi injustamente acusada pela síndica de ter um cachorro barulhento. Quando descobriu que os verdadeiros latidos vinham do apartamento da própria acusadora, seu mundo virou de cabeça para baixo. Segredos obscuros vieram à tona, revelando uma conspiração que ninguém poderia imaginar. Uma história de justiça, perseverança e redenção que vai tocar seu coração. Inscreva-se, deixe seu like e comente de qual cidade você está assistindo. Vocês já tiveram vontade de esganar alguém? Não, sério. Já sentiram aquela raiva que ferve o sangue e faz você imaginar mil maneiras de jogar uma pessoa pela janela? Pois é, queridas. Eu que sempre fui conhecida como a pacifista do 302, a mulher que faz biscoitos para os vizinhos e ajuda a carregar as compras dos mais velhos, quase virei uma criminosa por causa de uma síndica metida a Sherlock Holmes com diploma tirado em rifa de quermesse. Deixa eu contar essa história direito para vocês, porque o negócio é tão absurdo que parece roteiro de novela mexicana das 3 da tarde. Aquelas bem dramáticas, sabe? Eu moro num condomínio em Belo Horizonte há mais de 10 anos. Conheço todo mundo, cumprimento o porteiro pelo nome, separo o lixo reciclável direitinho e até regava as plantas da dona Neuza quando ela viajava para visitar os netos. Uma santa, né? Pelo menos era o que todos achavam até eu decidir adotar o Thor. Thor, meu amores, é o cachorro mais tranquilo que já pisou sobre 4 patas nesse mundo. Um vira-lata caramelo. Sim, aquele mesmo que aparece em todos os memes de internet que suas netas mostram no celular. O bichinho é tão sossegado que às vezes preciso verificar se ele está respirando. Juro por Nossa Senhora da Boa Viagem, não é exagero. O Thor dorme mais que minha tia Gertrudes depois do almoço de domingo, e olha que ela cochilavava com um prato de doce de leite equilibrado na barriga. Mas segundo nossa síndica recém-eleita, a dona Berenice, o meu cachorro era a encarnação canina do próprio capeta, um terrorista de 4 patas especializado em destruir o sono dos cidadãos de bem do condomínio às 3 da manhã. E foi assim que, numa quarta-feira qualquer, enquanto eu preparava um pão de queijo para o lanche da tarde, porque mineira que se preze não passa um dia sem seu pãozinho de queijo, ouvi aquelas 3 batidas na porta que mudaram tudo. Abri a porta ainda com as mãos sujas de farinha e dei de cara com ela. Berenice, 62 anos, cabelo tingido num tom vermelho tão vibrante que dava para enxergar no escuro. Óculos pendurados naquelas correntinhas que a gente só vê em novelas de época e uma cara de quem chupou limão estragado. Ao lado dela, o síndico anterior, seu antenor, um senhor que sempre me tratou bem, mas que agora parecia um cachorrinho adestrado, seguindo Berenice por todo canto. Dona Maria Aparecida. Ela começou com aquela voz de locutor de rádio AM, anunciando o velório. Temos uma notificação formal para a senhora. Uma notificação formal. Parecia que eu tinha cometido um crime federal, não era possível. Peguei o papel com minhas mãos ainda sujas de farinha, deixando marquinhas de dedo na borda do documento. O que fez Berenice franzir o nariz, como se eu tivesse esfregado cocô na papelada dela. Os moradores estão reclamando dos latidos constantes do seu cachorro, principalmente durante a madrugada, ela recitou, como se estivesse lendo a própria notificação que já estava na minha mão. Desnecessário, não é mesmo? Mas Berenice era assim, sempre fazendo questão de sublinhar o óbvio, como se estivesse falando com uma criança de 5 anos ou com alguém que acabou de chegar de outro planeta. Olhei para o Thor, que naquele exato momento estava esparramado no sofá, roncando tão alto que parecia um trenzinho. Um verdadeiro perigo público, como podem ver. Dona Berenice, comecei, tentando manter a calma. Deve haver algum engano. O Thor quase não late. E quando late é só durante o dia, quando alguém toca a campainha. Ela ajustou os óculos com aquele gesto irritante de quem sabe mais que todo mundo e disse: Recebemos múltiplas reclamações, Dona Maria Aparecida. A senhora por acaso fica acordada a noite toda para garantir que seu cachorro não late enquanto dorme? Senti meu rosto esquentar. Não, mas... Então a senhora não pode afirmar categoricamente que ele não late durante a madrugada, não é? Mesmo? Ela me interrompeu, sorrindo como se tivesse acabado de vencer um caso na Suprema Corte. Naquele momento, minhas amigas, eu entendi o conceito de ver tudo vermelho. Juro que por um segundo, considerei usar minha forma enfarinhada
para dar um tapa naquela cara de pastel de feira. Mas respirei fundo, como me ensinou minha finada mãe. Contando até 10 antes de dizer uma besteira Aparecida, ela sempre dizia. Cheguei até o 15 e ainda estava com vontade de esganar a Berenice. Vou verificar isso, dona Berenice, respondi, com a voz mais doce que consegui fingir. Obrigada pelo aviso. Ela assentiu, como uma diretora de escola que acabou de dar uma advertência a uma aluna indisciplinada e se virou para ir embora. Seu antenor me olhou com uma expressão de quem queria pedir desculpas, mas seguiu Berenice como um pato seguindo a mãe. Fechei a porta e encostei nela, sentindo o coração bater como se eu tivesse subido a ladeira do Barro Preto, carregando um saco de batatas. O Thor continuava roncando, completamente alheio ao fato de que tinha acabado de se tornar o inimigo público número 1 do edifício São Geraldo. Voltei para a cozinha e enfiei a mão na massa do pão de queijo com tanta força que parecia que eu estava espancando a própria Berenice, enquanto as bolinhas assavam no forno, enchendo a casa com aquele cheirinho que é a cara de Minas. Fiquei bolando um plano. Não ia deixar aquela mulher difamar meu cachorro assim. Afinal, Thor era praticamente meu filho de 4 patas. E ninguém mexe com o filho dos outros sem consequências, não é mesmo, minhas queridas? Assim começou minha saga de 6 meses para limpar o nome do Thor e provar que meu cachorro não era o terror noturno que Berenice dizia ser. Naquele momento, não fazia ideia de que essa história me levaria a descobrir segredos constrangedores, formar alianças improváveis e, no final das contas, aprender que, às vezes, nossos piores inimigos estão literalmente em cima da nossa cabeça. Primeiro, precisava entender do que exatamente estavam acusando o Thor. Então fiz o que qualquer mulher organizada e metódica faria. Criei um diário. Mas não qualquer diário, minhas flores. Era o diário de bordo da Operação Inocência. Canina, completo com adesivos coloridos, marcadores de texto e uma foto do Thor com uma auréola desenhada em cima. Sempre fui dessas, sabe? Desde menina na escola, quando minhas colegas tinham cadernos todos bagunçados e eu já usava canetinhas coloridas para destacar cada matéria. Durante as primeiras semanas, anotei meticulosamente cada latido do Thor. Hora, duração, motivo aparente. 10h23. Latiu 3 vezes porque o entregador de água tocou a campainha. 15h47. Um latido curto quando a vizinha de cima derrubou algo pesado no chão. Enquanto isso, deixava o celular gravando durante a noite toda para ter provas concretas de que meu bebê de 4 patas não era culpado. As gravações noturnas eram entediantes, como assistir tinta secar. A única coisa que se ouvia era meu próprio ronco. Sim, eu ronco, mas isso é assunto para outro dia. E ocasionalmente o Thor suspirando em seu sono. Nada de latidos, nada de uivos. Nada que justificasse a acusação de Berenice. Mas a situação estava ficando cada vez mais tensa. No dia da festa junina do condomínio, tradicionalmente organizada no estacionamento, com direito a barraquinhas de quentão e bolo de fubá, percebi que algo havia mudado. Enquanto pegava um copinho de quentão na barraca da Dona Lourdes, senti os olhares. Ah, minhas queridas, vocês sabem como é. Aquele tipo de olhar que parece que tem um letreiro luminoso piscando em cima da sua cabeça, escrito problemática. Dona Marlene, que antes sempre me convidava para tomar um café e fofocar sobre a vida alheia, agora mal me cumprimentava. Seu Joaquim, do 501, que adorava quando eu levava um pedaço de bolo de cenoura com chocolate, desviava o caminho quando me via no corredor. E a Tânia, do 204, com quem eu trocava receitas e dicas de jardinagem, de repente não tinha tempo para nossas conversas na área comum. Estava sendo isolada socialmente por causa de um crime que nem eu, nem Thor havíamos cometido. Era como viver em uma versão tupiniquim daqueles filmes de tribunal americano. Só que sem a parte do tribunal, sem advogado, e com muito mais café e pão de queijo. Decidi tomar uma atitude mais direta. Planejei um café da tarde à moda mineira, com direito a broas de fubá, biscoito de polvilho, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, feito com chocolate em pó. 3 corações, não aqueles chocolates. Gourmet que custam o olho da cara. E claro, café coado na hora naquele coador de pano que herdei da minha avó.
Convidei algumas vizinhas que ainda não tinham me colocado completamente na geladeira social. Dona Isildinha, do 405, que com seus 85 anos já tinha visto tanta confusão de condomínio que tratava tudo com a sabedoria de quem já viveu guerras. Dona Cleusa, do 201, uma senhora viúva que adorava meu café e meus bolos, e que parecia não ligar muito para fofocas. E, para minha surpresa, a jovem Patrícia, do 304, uma menina de uns 30 anos que tinha se mudado recentemente e que sempre sorria para mim no elevador. Durante o café, enquanto as senhoras elogiavam meu bolo de cenoura, o segredo é bater bem a massa no liquidificador, menina. Encontrei coragem para tocar no assunto. Vocês ouviram falar dessa história do meu cachorro latindo de madrugada? Perguntei tentando soar casual enquanto servia mais café. O silêncio que se seguiu foi tão desconfortável quanto encontrar sua sogra de surpresa quando você está, de pijama velho e sem sutiã. Foi Dona Isildinha quem quebrou o gelo. Minha filha, todo mundo tá falando disso. A Berenice não fala de outra coisa nas reuniões do chá das 5 dela. Quase engasguei com meu próprio café. Reuniões do chá das 5? Que reuniões são essas? Dona Cleusa olhou para os lados como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. A Berenice começou a fazer reuniões semanais no apartamento dela, só para convidados especiais, explicou, fazendo aspas com os dedos na expressão convidados especiais. Ela serve aqueles biscoitinhos ingleses horríveis que parecem papelão e fala mal de todo mundo no prédio. Patrícia, que até então estava quieta, se manifestou. Eu fui convidada para uma dessas reuniões semana passada, disse, com uma expressão de quem comeu algo estragado. Saí de lá com dor de cabeça. É só reclamação. O cachorro da Maria Aparecida que late. A planta da Dona Neuza que está invadindo a área comum. O neto do seu Geraldo que anda de skate no corredor. Dona Isildinha soltou uma risada rouca. No meu tempo, a gente resolvia as coisas cara a cara. Não ficava fazendo reuniãozinha de fofoca. Aproveitei e comentário para perguntar. Vocês já ouviram o Thor latindo de madrugada? Sejam sinceras comigo. As 3 se entreolharam e foi Dona Cleusa quem respondeu. Eu nunca ouvi nada, minha filha. E olha que tenho insônia, fico acordada até tarde vendo aquelas reprises de novela antiga. Patrícia concordou. Eu moro ao lado e nunca ouvi. Na verdade, ela abaixou a voz. A Berenice também reclamou do barulho da minha máquina de lavar. Disse que eu estava usando fora do horário permitido. Mas é mentira. Eu só lavo roupa aos sábados de manhã. Aquela conversa foi como encontrar um oásis no deserto. Não estava sozinha nessa perseguição. Berenice aparentemente tinha uma lista de inimigos imaginários, e eu e Thor éramos apenas os mais recentes. Mas a revelação mais importante veio de Dona Isildinha, quando já estávamos na segunda rodada de bolo. Sabe o que eu acho engraçado? Disse ela, ajustando os óculos grossos. Antes da Berenice se mudar para o apartamento de cima do seu, quem morava lá era o seu Orlando, e ele tinha um Schnauzer velho, o Totó, que era surdo e latia o dia inteiro. Ninguém reclamava. Franzia a testa. Mas o seu Orlando se mudou faz quase um ano, bem antes de eu adotar o Thor. Pois é, continuou Dona Isildinha, com aquele brilho nos olhos de quem tem uma teoria conspiratória. E antes de você adotar o Thor, a Berenice reclamava do barulho das suas sandálias de salto. Quase cuspiu café. Minhas sandálias, mas eu quase não uso salto em casa. Pois é, minha filha, a senhora deu de ombros. Parece que a Berenice sempre precisa de alguém para reclamar. Aquela conversa me deu muito o que pensar. E também me deu aliadas. Antes de irem embora, as 3 prometeram ficar de ouvidos atentos para qualquer barulho estranho durante a noite. Patrícia até se ofereceu para gravar o som do apartamento dela também, já que morava ao lado do meu. No mês seguinte, a situação escalou. Berenice convocou uma reunião de condomínio extraordinária para discutir o problema dos animais barulhentos no prédio. Plural, porque aparentemente o gato siamês da Dona Margarida, do 102, também tinha entrado para a lista negra. A reunião foi no salão de festas, aquele mesmo onde celebramos aniversários e Ano Novo, só que agora com cadeiras de plástico dispostas em círculo, como se fosse uma sessão de terapia em grupo. Fui com o coração na mão, mas também com meu caderninho de anotações e o celular carregado com todas as gravações noturnas.
Berenice abriu a sessão com aquela voz de locutora de aeroporto anunciando atraso de voo. Prezados condôminos, estamos aqui para discutir um problema que tem tirado o sono de muitos moradores. Olhei em volta e a maioria das pessoas parecia entediada ou confusa. Claramente, nem todos estavam ali por vontade própria. Muitos provavelmente tinham sido arrastados pela insistência de Berenice ou por medo de serem os próximos na lista de reclamações. Temos recebido inúmeras queixas sobre barulhos noturnos causados por animais de estimação, continuou ela, olhando diretamente para mim como se eu tivesse um zoológico inteiro dentro do meu apartamento de 2 quartos. Isso é inaceitável em um condomínio como o nosso, onde pessoas de bem precisam descansar para trabalhar no dia seguinte. Estava prestes a me manifestar quando uma voz frágil e tremida se pronunciou primeiro. Era Dona Margarida, uma senhora de quase 80 anos, viúva há mais de 20, cuja única companhia era Mingau, um gato siamês que mal saía de debaixo da cama. Meu gato tem 15 anos e mal consegue miar, disse ela com a voz embargada. Ele toma remédio para artrite e dorme 20 horas por dia. Como pode estar incomodando alguém? Houve um murmúrio de concordância. Todos conheciam Mingau e sabiam que a acusação era absurda. Berenice pigarreou claramente incomodada com a interrupção. Bem, as reclamações não especificam qual animal, apenas mencionam barulhos semelhantes a miados e latidos durante a madrugada. Foi quando decidi me levantar. Minhas pernas tremiam como vara verde, mas minha voz saiu firme. Dona Berenice, eu trouxe evidências de que meu cachorro não late durante a noite. Tirei meu celular do bolso e mostrei o aplicativo de gravação. Tenho registros de todas as noites dos últimos 30 dias. Não há um único latido do Thor entre 22 e 6 horas da manhã. Posso reproduzir as gravações para todos, se quiserem. Berenice ajustou os óculos visivelmente irritada. E como podemos ter certeza de que essas gravações são autênticas? A senhora poderia tê-las editado. Senti meu rosto esquentar de novo. Essa mulher tinha o dom de me tirar do sério. Dona Berenice, estou disposta a instalar uma câmera com gravação de som no meu apartamento se for necessário. O Thor não late à noite, é um fato. Foi quando Patrícia, minha nova aliada, levantou a mão. Eu moro ao lado da Dona Maria Aparecida e nunca ouvi o cachorro dela latindo de madrugada. Na verdade, ele é tão quieto que às vezes me esqueço que ela tem um cachorro. Dona Isildinha também se manifestou. Eu tenho insônia crônica e fico acordada até tarde. Moro 2 andares acima e nunca ouvi latido nenhum vindo do 302. Mas alguns vizinhos começaram a se manifestar, dizendo que também nunca tinham ouvido Thor latindo fora de hora. A maré estava começando a virar a meu favor. Mas Berenice não era do tipo que desistia easily. Bem, se não é o cachorro, então o que está causando o barulho? Várias pessoas me procuraram reclamando de sons que parecem latidos vindo daquela área do prédio durante a madrugada. Foi quando seu antenor, o ex-síndico que até então estava quieto no canto, pigarreou e disse: Dona Berenice, a senhora tem certeza de que as reclamações são legítimas? Porque em todos os anos em que fui síndico, nunca recebi uma única queixa sobre barulho de animais neste prédio. O rosto de Berenice ficou quase tão vermelho quanto seu cabelo tingido. Estão me chamando de mentirosa? A reunião terminou em clima de novela das 8, com Berenice saindo batendo o pé e dizendo que tomaria providências mais sérias. Não sabia o que isso significava, mas tinha a sensação de que a guerra estava apenas começando. Nas semanas seguintes, percebi algo curioso nas minhas gravações noturnas. Ocasionalmente, captavam um som estranho. Não era um latido, mas podia ser confundido com um por alguém que estivesse meio adormecido. Era como um guincho agudo seguido de um baque surdo. E mais curioso ainda, o som parecia mais frequente em dias de chuva. Foi durante uma tempestade particularmente forte, daquelas típicas do verão mineiro que fazem você pensar que o mundo vai acabar, que tive uma epifania. Estava deitada na cama, ouvindo o barulho da chuva golpeando a janela, quando escutei claramente Tonki veio de cima, do apartamento de Berenice. Thor, que estava dormindo ao meu lado, nem se mexeu.
Claramente ele estava acostumado com aquele barulho. No dia seguinte, encontrei casualmente, leia-se, esperei 1 hora no hall de entrada, Paulinho, o porteiro que trabalhava há mais de 20 anos no prédio. Paulinho sabia de tudo o que acontecia no edifício São Geraldo. Ele era nosso Google antes do Google existir. Paulinho, comecei, depois de oferecer a ele um Tupperware com bolo de cenoura. Você se lembra se o prédio já teve problemas de encanamento? Ele pegou o Tupperware como quem recebe um tesouro. Dona Cidinha, esse prédio é mais velho que eu. Claro que tem problema de encanamento, principalmente nos apartamentos da coluna 2. Meu coração acelerou. Eu morava na coluna 2. E adivinha quem morava exatamente em cima de mim? Bingo. Nossa amiga de cabelo cor de ketchup. Que tipo de problema, Paulinho? É o encanamento antigo, dona. Quando chove forte, a pressão da água muda e faz um barulho estranho, tipo um assobio. E se alguém usa muita água de uma vez, tipo máquina, de lavar ou chuveiro na pressão máxima piora. Paulinho tinha acabado de me dar a peça que faltava no quebra-cabeça. Precisava de mais provas, mas estava começando a formar uma teoria. Por sorte, o universo conspirou a meu favor. Na semana seguinte, um jovem se mudou para o 305. Apresentou-se como Daniel, era engenheiro de som e trabalhava com produção musical. Estava procurando um lugar silencioso para montar seu pequeno estúdio caseiro. Quando o encontrei no elevador pela primeira vez, ele estava com um equipamento estranho nas mãos. Parecia um microfone grande com uma espécie de peneira na frente. O que é isso? Perguntei, mais por educação do que por interesse real. Seus olhos brilharam como os de uma criança ganhando presente de Natal. É um microfone direcional, com filtro de vento. Uso para gravações externas. Tive uma ideia na hora. Daniel, posso te fazer um favor? Se você puder me ajudar com um probleminha que estou tendo... E assim recrutei mais um aliado para a Operação Inocência Canina. Daniel ficou intrigado com minha história e, como todo bom nerd, aceitou o desafio de identificar sons misteriosos. Emprestou-me um gravador de alta qualidade e me ensinou a usá-lo. Posicione perto da parede que divide seu apartamento do corredor. Se o som vier de fora, vamos captá-lo com clareza. 3 noites depois, durante outra chuva forte, consegui captar perfeitamente o som misterioso. Levei a gravação para Daniel no dia seguinte, animada como uma menina levando boa nota para os pais. Ele conectou o gravador no computador e analisou as ondas sonoras com um software complicado. Depois de alguns minutos de interessante, virou-se para mim com uma expressão vitoriosa. Não é um cachorro, declarou. É 100% um ruído mecânico. Pela frequência e padrão, aposto que é encanamento antigo combinado, com algum equipamento que usa água sob pressão. Bingo, minha teoria estava se confirmando. Tipo uma máquina de lavar roupa? Perguntei. Daniel assentiu. Exatamente. E pelo horário das gravações, entre 00:00 e 5 da manhã, alguém está lavando roupa em horários bem estranhos. Lembrei-me de que Berenice tinha reclamado da máquina de lavar de Patrícia. Seria possível que ela estivesse projetando sua própria culpa? Precisava de ajuda profissional. Por sorte, um de meus ex-alunos... esqueci de mencionar que sou professora aposentada de matemática do ensino médio, tinha se formado em engenharia hidráulica e trabalhava com manutenção predial. Liguei para Marcelo, que ficou feliz em me ajudar quando expliquei a situação. Professora Cida, aquele prédio onde a senhora mora é da década de 70, não é? Eles têm um sistema de encanamento que hoje seria considerado pré-histórico. É cheio de curvas desnecessárias e válvulas de pressão antigas. Marcelo explicou que, quando alguém instalava uma máquina de lavar moderna naquele sistema antigo, sem fazer as adaptações necessárias, o resultado era exatamente o que estávamos ouvindo. Um som agudo, seguido de um baque, quando a pressão subia e descia abruptamente. A senhora tem ideia de quando começaram esses barulhos? Pensei um pouco. Acho que há uns 3 ou 4 meses. E a síndica se mudou para lá quando? No início do ano depois que se divorciou. Marcelo fez um que dizia mais que 1000 palavras. A senhora sabe se ela comprou eletrodomésticos? Novos quando se mudou? A lâmpada acendeu na minha cabeça.
Sim, ela estava se gabando na festa junina sobre sua máquina de lavar nova com 1000 funções diferentes. Tínhamos encontrado a culpada. Não era Thor, não era Mingau, nem qualquer outro pet do prédio. Era a máquina de lavar de última geração da Berenice, provavelmente programada para funcionar de madrugada para aproveitar a tarifa reduzida de energia. Mas não bastava saber. Precisava provar. Com a ajuda de Daniel, instalamos um sistema de gravação mais sofisticado que conseguia identificar a direção exata de onde vinha o som. Marcelo preparou um relatório técnico explicando como o sistema de encanamento do prédio poderia causar aqueles ruídos quando usado incorretamente. Enquanto isso, a situação piorava. Berenice havia colocado câmeras nos corredores, supostamente para flagrar animais perturbando a paz. Na verdade, era uma tática de intimidação clara. Sempre que eu saía com Thor para passear, sentia olhos invisíveis me seguindo. Mais grave ainda, ela começou a circular um abaixo-assinado pedindo a proibição de animais no condomínio. Era um golpe baixo, especialmente para pessoas como Dona Margarida, cujo gato era sua única família. Foi quando decidi que era hora do confronto final. De preferência, um confronto público. O Festival Gastronômico de Belo Horizonte estava chegando, e nosso condomínio, tradicionalmente, fazia uma pequena celebração interna, com cada morador trazendo um prato típico mineiro. Era uma ocasião em que todos participavam, até mesmo os mais reclusos. Organizei uma apresentação, sim, uma apresentação formal com slides e tudo. Pedi ao síndico para reservar 15 minutos no início da festa para um comunicado importante sobre a harmonia do nosso condomínio. Ele concordou, provavelmente pensando que eu faria algum anúncio sobre aulas de artesanato ou algo assim. No Mussuns. Dia da festa, arrumei-me com esmero. Vesti meu conjunto azul marinho que usava para reuniões de pais na escola. Passei um batom discreto e prendi o cabelo em um coque simples. Queria parecer séria e profissional. Thor ganhou um lenço novo azul para combinar comigo. O salão de festas estava decorado com bandeirinhas coloridas e mesas cheias de comidas típicas. Feijão tropeiro, tutu de feijão, frango com quiabo, angu, couve refogada, torresmo e, claro, muito pão de queijo. O cheiro era de dar água na boca. Quando todos estavam presentes, incluindo Berenice, que usava um vestido vermelho berrante que combinava com seu cabelo, o síndico me deu a palavra. Liguei meu notebook no projetor que havíamos instalado, com a ajuda técnica de Daniel, claro, e comecei. Boa noite a todos. Antes de começarmos nossa festa, gostaria de resolver um mistério que tem perturbado nosso condomínio nos últimos meses. Os olhos de Berenice se estreitaram. Ela certamente não esperava por isso. Mostrei o primeiro slide. Uma foto do Thor dormindo. Este é Thor, meu cachorro. Ele tem sido acusado de latir durante a madrugada e perturbar o sono dos moradores. Mudei para o próximo slide. Um gráfico das gravações noturnas. Após 3 meses de gravações, posso provar que Thor não late entre 22 horas e 6 horas. Na verdade, ele raramente late em qualquer horário. Daniel se levantou e explicou brevemente a análise técnica das gravações, mostrando como identificamos que o som não era de um animal, mas mecânico. Em seguida, foi a vez de Marcelo. Ele mostrou diagramas do sistema de encanamento do prédio e explicou como a instalação inadequada de eletrodomésticos poderia causar aqueles sons. O barulho que tem sido confundido com latidos vem, na verdade, de uma máquina de lavar roupa conectada incorretamente ao encanamento antigo do prédio. E esta máquina está localizada exatamente no apartamento 402. Todos os olhares se voltaram para Berenice, cujo rosto agora combinava perfeitamente com seu cabelo e vestido. "Não é possível", ela exclamou, levantando-se. "Isso é um absurdo. Uma conspiração para me difamar." Foi quando ocorreu o que eu chamaria de intervenção divina. Naquele exato momento, ouviu-se claramente: "Ui, tonk." O barulho vinha de cima, do apartamento de Berenice. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos olhavam para Berenice, que parecia ter visto um fantasma.
Sua máquina de lavar está ligada, dona Berenice? Perguntei, com a voz mais doce que consegui. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo, como um peixe fora d'água. Finalmente, com os ombros caídos, admitiu. Programei para começar às 19 horas, para aproveitar a tarifa reduzida. O que se seguiu foi uma mistura de risadas nervosas, murmúrios de indignação e expressões de alívio. Dona Margarida, em particular, parecia prestes a dançar de alegria por saber que seu mingau estava oficialmente inocentado. Berenice, completamente desarmada, tentou uma última cartada. Mas mesmo assim, não podemos ter animais latindo e incomodando durante o dia. Dona Isildinha, com toda a sabedoria de seus 85 anos, respondeu: Querida, vivemos em comunidade. Um pouco de barulho faz parte da vida. Se quer silêncio absoluto, vá morar em uma caverna no meio do mato. Foi o golpe final. Berenice, derrotada, saiu do salão em lágrimas, deixando para trás um prato de quibes intocados. A festa continuou, agora com um clima de celebração ainda maior. Eu era a heroína do momento, recebendo tapinhas nas costas e elogios por minha persistência. Thor, o grande inocentado, recebia petiscos de todos os lados e estava vivendo seu melhor momento. Mas enquanto todos festejavam, eu sentia um peso no coração. Não queria humilhar Berenice, apenas provar a inocência do meu cachorro. Decidi que, depois que a poeira baixasse, conversaria com ela em particular. 3 dias depois, armada com um prato de bolo de fubá ainda quente e uma expressão amigável, bati à porta do 402. Berenice atendeu com cara de quem não dormia há dias. Sem maquiagem e com o cabelo preso descuidadamente, parecia outra pessoa. Posso entrar? Perguntei gentilmente. Ela hesitou por um momento, mas assentiu e abriu mais a porta. O apartamento estava uma bagunça de caixas meio desfeitas e objetos ainda não organizados, mesmo depois de meses de mudança. Na área de serviço, a famosa máquina de lavar estava desplugada com um papel colado. Não usar. Trouxe bolo, disse, erguendo o prato. Pensei que poderíamos conversar. Sentamos na pequena sala com xícaras de café e fatias de bolo. Por alguns minutos comemos em silêncio constrangedor. Por que você implicou tanto com meu cachorro? Te perguntei finalmente. Berenice suspirou profundamente. Não sei, admitiu. Acho que precisava culpar alguém pelo meu sono ruim. Aos poucos, sua história foi saindo. Depois de 30 anos de casamento, seu marido a trocara por uma mulher mais jovem. O divórcio fora conturbado e ela acabara ficando com o apartamento no nosso prédio, que antes alugavam para complementar a renda. Estava sozinha pela primeira vez na vida adulta, cheia de dívidas, insônia e amargura. Quando ouvi aqueles barulhos estranhos, já estava há semanas sem dormir direito. Foi fácil culpar seu cachorro, confessou, e depois que comecei, ficou difícil voltar atrás. A máquina de lavar tinha sido comprada a prestações, uma das poucas indulgências que se permitira após o divórcio. Programava-a para funcionar de madrugada para economizar na conta de luz, sem fazer ideia do barulho que causava nos apartamentos abaixo. Quando percebi que poderia ser minha máquina, entrei em pânico. Já tinha criado toda aquela história, feito todos acreditarem. Como poderia admitir que estava errada? Naquele momento, vi Berenice como realmente era. Não uma vilã malvada, mas uma mulher quebrada tentando recuperar algum controle sobre sua vida desmoronada. Sabe, disse, cortando mais um pedaço de bolo. Todos nós cometemos erros. O importante é como lidamos com eles depois. Conversamos por horas. Sobre divórcio, eu também era divorciada, sobre recomeços, sobre a dificuldade de envelhecer sozinha, sobre como às vezes projetamos nossas frustrações nos outros porque é mais fácil do que olhar para dentro. No final daquela tarde, quando me despedi, deixei para trás não uma inimiga derrotada, mas uma potencial amiga. E levei comigo uma promessa. Berenice falaria com um encanador para resolver o problema da máquina e faria um pronunciamento no próximo evento do condomínio, esclarecendo tudo. Um mês depois, durante a tradicional festa de São João do condomínio, com bandeirinhas coloridas decorando o salão e uma mesa farta de comidas típicas, Berenice cumpriu sua promessa.
Com a voz trêmula, mas determinada, ela pediu desculpas publicamente a mim e ao Thor, admitindo que projetara seus problemas pessoais em nós. A verdade é que eu estava sozinha, assustada e procurando alguém para culpar pelos meus problemas, disse ela. E peço desculpas não só a Dona Maria Aparecida e ao Thor, mas a todos que afetei com minhas reclamações infundadas. Para pura surpresa geral, anunciou também que estava organizando um mutirão para modernizar o sistema hidráulico do prédio, começando pela sua coluna. Assim ninguém mais será acordado por barulhos estranhos, explicou com um sorriso tímido. O mais surpreendente veio depois. Berenice pediu para conhecer oficialmente o Thor. Quando me viu chegando com ele pela porta do salão, caminhou determinada. Em nossa direção ajoelhou-se, algo que devia ser difícil com seus 62 anos, e joelhos não tão bons. E estendeu a mão para Thor cheirar. Olá, Thor, disse ela com a voz mais suave que já ouvira dela. Acho que começamos com o pé esquerdo, ou seria a pata esquerda. Thor, com sua habitual diplomacia canina, lambeu a mão dela e abanou o rabo como se fossem velhos amigos. De cachorro problemático a embaixador da paz em um único movimento de língua. A festa continuou animada, com direito à quadrilha improvisada, onde Berenice e eu dançamos como parceiras, rindo das voltas que a vida dá. No final da noite, ela me fez uma proposta inesperada. Estava pensando, já que fico sozinha a maior parte do tempo e você trabalha fora alguns dias da semana, talvez eu pudesse cuidar do Thor ocasionalmente? Era o início de uma parceria improvável. Nas semanas seguintes, Berenice se tornou a tia oficial do Thor. Nos dias em que eu tinha compromissos, ela o levava para passear e lhe fazia companhia. Para minha surpresa, Thor adorava suas visitas, correndo para a porta quando ouvia sua voz no corredor. Ele é a melhor terapia que já tive, confessou-me. Berenice um dia, enquanto tomávamos café na minha varanda, observando Thor brincar com um brinquedo novo que ela lhe trouxera. Melhor que qualquer psicólogo. 6 meses depois daquela primeira batida à minha porta, o edifício São Geraldo era outro. O sistema hidráulico havia sido modernizado, graças ao mutirão organizado por Berenice. As reuniões de chá das 5 foram transformadas em encontros de integração, onde todos eram bem-vindos, e os biscoitinhos ingleses horríveis foram substituídos por quitutes mineiros legítimos. E o mais incrível, Berenice e eu nos tornamos coordenadoras de um projeto para tornar o condomínio mais amigável para animais de estimação. Instalamos comedouros e bebedouros na área comum, organizamos encontros mensais de pets e seus donos e até convencemos a administração a criar um pequeno espaço pet no térreo. Thor ganhou uma plaquinha de morador honorário do condomínio, entregue pela própria Berenice, durante uma pequena cerimônia onde todos os vizinhos trouxeram petiscos típicos mineiros, para os humanos e para os pets. Hoje, enquanto escrevo esta história, Thor está deitado aos pés de Berenice na cadeira ao lado, roncando suavemente enquanto ela tricota o que parece ser um casaquinho de lã para ele enfrentar o inverno. Quem diria? A vida tem dessas coisas, não é mesmo? Às vezes, nossos maiores antagonistas se tornam nossos maiores aliados. Às vezes, um problema de encanamento pode ser o início de uma amizade improvável. E às vezes, um vira-lata caramelo sonolento pode ensinar a 2 mulheres teimosas lições sobre paciência, compreensão e perdão. Thor, em sua sabedoria canina, provavelmente sabia disso o tempo todo. Afinal, enquanto nós humanos nos perdemos em conflitos mesquinhos e mal-entendidos, os cachorros entendem o que realmente importa. Um lugar quente para dormir, comida na hora certa e alguém para amar incondicionalmente, mesmo quando esse alguém está errado. E se tem uma coisa que aprendi nessa jornada toda, é que nunca devemos subestimar o poder de um bom pão de queijo e de uma conversa franca para resolver até os conflitos mais espinhosos. Ah, e claro, sempre, sempre, verifique o encanamento antes de culpar o cachorro do vizinho. Palavra de mineira.